Seja bem-vindo à 24ª aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, que é o seguinte: classifique o sistema e encontre a solução usando o método do escalonamento. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando para a nossa aula. Lembre-se, o método do escalonamento é um método no qual, ao resolver um sistema que possui no mínimo três equações, você vai eliminando incógnitas que estão presentes nas equações do sistema linear. Você vai fazer isso através de operações. Essas operações devem ser repetidas até conseguir se atingir o objetivo. Bom, com isso em mente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a primeira equação do sistema, e eu vou multiplicá-la por menos 2 e vou adicionar o resultado da segunda equação. Após, multiplicarei a primeira equação por menos 3 e adicionarei o resultado da terceira equação. Aí você pergunta, por que você está fazendo isso? Simples. Porque eu quero retirar a primeira incógnita da segunda equação e também quero retirar a primeira incógnita da terceira equação. Então, pego a primeira equação, multiplico por menos 2, vou ficar com menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2y, menos 4y. Menos 2 vezes menos 2z, mais 4z. Menos 2 vezes menos 5, 10. Agora, adiciono o resultado. Menos 2x mais 2x, 0x. Menos 4y menos 3y, menos 7y. Mais 4z mais z, 5z. 10 mais 9, 19. Agora, multiplico a primeira equação por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2y, menos 6y. Menos 3 vezes menos 2z, mais 6z. Menos 3 vezes menos 5, 15 positivo. Adiciono o resultado à terceira equação. Menos 3x mais 3x, 0x. Menos 6y, menos y, menos 7y. Mais 6z, mais 3z, mais 9z. 15 mais 8, 23. Então, eu pego os resultados dessas operações e agora substituo. Onde eu tinha a segunda equação, 2x menos 3y mais z igual a 9, eu tenho o resultado da adição da primeira multiplicada por menos 2 mais a segunda equação. Então é o quê? Menos 7y mais 5z igual a 19. Aonde eu tinha a terceira equação, agora eu coloco o quê? Eu coloco o resultado da operação. Eu multipliquei a primeira equação por menos 3, adicionei a terceira. O que ficou como resultado? Menos 7y mais 9z igual a 23. Próxima etapa. Tenho agora esse sistema. O que eu vou fazer? Simples. Eu vou adicionar a equação número 2, né, a segunda equação, multiplicada por menos 1, a terceira equação. Por quê? Porque eu quero zerar aqui a segunda incógnita da terceira equação. Porque eu quero ter só apenas uma incógnita nela. E como eu tenho aqui, ó, menos 7, se eu multiplico esse menos 7 por menos 1, eu tenho 7 positivo. 7y positivo menos 7y negativo vai dar o quê? Vai dar 0y. Então vamos lá. Ó. Menos 1 vezes menos 7y, 7y positivo. Menos 1 vezes 5z, menos 5z. Menos 1 vezes 19, menos 19. Adiciono o resultado à terceira equação. Eu não tenho a incógnita x, então aqui vai ficar 0. 7y positivo com 7y negativo, 0y. Menos 5z mais 9z, 4z. Menos 19 mais 23, 4 positivo. Então tem agora aqui na terceira equação, vou ter o quê? 4z igual a 4. Então observe, como eu tenho apenas uma incógnita na terceira equação, eu consigo facilmente isolar a incógnita e obter o quê? O valor dela. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, 4z igual a 4. Eu tenho que isolar a incógnita. Então você diz, é muito fácil. Pega o 4, passa para o outro lado, ele vai dividir 4 e você vai conseguir isolar a incógnita. Só que aqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Na verdade, você não passa valores de um lado para outro da igualdade. O que você faz é realizar operações para conseguir
obter o resultado desejado. Exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 4z igual a 4. Para isolar z, na verdade você não passa um valor do lado para o outro. Na escola se ensina assim, né? Não, ó, joga um valor para o outro lado, joga um valor para o outro lado. Por quê? Porque assim você pula uma etapa, fica mais fácil, né, de você resolver o exercício, mais prático. Porém, você acaba perdendo um conceito. E eu estou aqui demonstrando o que realmente acontece para que você tenha esse conceito em mente, porque ele pode ajudar a resolver exercícios mais complexos. Então, ó, por uma regra de operações matemáticas, na verdade você não passa nada de um lado para o outro. O que você faz são realizar operações. Então, se eu quero isolar esse z, se eu quero ter aqui apenas z, e eu tenho 4 multiplicando ele, eu tenho que dividir esse 4z por 4. Só que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, se eu divido 4z por 4, eu tenho que dividir 4 por 4. Então, eu vou ficar com 4z dividido por 4 igual a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. 4z dividido por 4 é 1 vezes z. Por quê? 4 dividido por 4, 1 vezes z, z. Então, z é igual a 1. Na realidade, é esse tipo de operação aqui que você faz para isolar a incógnita quando você tem essa igualdade. Então, z é igual a 1. Se z é igual a 1, descobrir o valor de z, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir z na segunda equação, o valor que eu encontrei, para obter o quê? Y. Se eu tenho que z é igual a 1, eu vou ter o quê? Que menos 7y mais 5z igual a 19, vai ficar o quê? Menos 7y mais 5 vezes 1 igual a 19. 5 vezes 1, 5. Quero isolar y, você fala, joga o 5 para o outro lado. Mas na verdade, ó, novamente, não se joga nada de um lado para o outro. É óbvio que quando você estiver resolvendo aí a sua prova, ou estiver na sua sala de aula, resolvendo exercício, você vai poder fazer isso, né? Não, passa de um lado para o outro. É só lembrar o quê? Da regra. Qual é a regra? Se 5 está positivo aqui, passei para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Se um valor aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado da igualdade, então o que ele vai fazer? Do outro lado ele vai dividir, vai fazer a operação oposta. Você vai ter que lembrar dessa regra. Mas aqui eu vou detalhar o que realmente acontece. Então, se eu quero eliminar esse 5 do lado esquerdo da igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 5. Só que se eu retiro 5 aqui, eu tenho que retirar do outro lado também. Então, vai ficar com menos 7y mais 5 menos 5 igual a 19 menos 5. 19 menos 5, 14. 5 menos 5, 0. Menos 7y mais 0, menos 7y. Então, vou ter menos 7y igual a 14. Próxima etapa. Quero isolar o y. Então, vou ter que dividir por menos 7. Então, vou ficar com menos 7y dividido por menos 7 igual a 14 dividido por menos 7. Menos 7y dividido por menos 7 dá 1 vezes y. 1 vezes y, y. 14 dividido por menos 7, menos 2. Então, y é igual a menos 2. Agora, substitua os valores de y e de z na primeira equação. Eu tenho a primeira equação, x mais 2y menos 2z igual a menos 5. Então, vou ficar com x mais 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 1 igual a menos 5. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Logo, x menos 4 menos 2 igual a menos 5. Menos 4 menos 2, menos 6. Quero eliminar esse menos 6 do lado esquerdo. Então, o que eu tenho que fazer? Somar 6. Só que se eu somo 6 de um lado, tem que fazer do outro também. Então, x menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6, 0. Menos 5 mais 6, 1. X, portanto, é igual a 1, porque x mais 0, x. Achei os valores. Então, eu tenho que o conjunto verdade ou conjunto de solução é x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 1. Agora, o que isso quer dizer? Observe que o sistema apresenta uma única solução, portanto, ele é um sistema possível e determinado. Essa é a classificação de sistema. Por quê? Porque é apenas um valor para cada uma das incógnitas. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da sua parte, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.